E hoje nós queremos tratar desse relato das coisas que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Nós encontramos esse versículo aqui no início do livro de Atos, primeiro versículo. E por que ele fala aqui as coisas que ele começou a fazer e a ensinar? Porque nos evangelhos nós temos as coisas que nosso Senhor Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar no seu corpo físico. No livro de Atos, nós temos as coisas que o Senhor Jesus Cristo continuou a fazer e a ensinar por meio do seu corpo, que é a igreja. Somos nós. Daí a importância desse nosso estudo sobre a vida de Cristo. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida como cristãos são uma simples decorrência daquelas coisas que aconteceram na vida do nosso Senhor Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na Terra. Por isso é extremamente importante esse estudo que nós fazemos. Nós queremos conhecer o nosso Senhor, saber quem Ele é, saber o que Ele fez, saber como Ele agiu quando aqui na Terra esteve. Quais os princípios energizaram a sua vida. E à medida que nós sabemos isso, a nossa vida como cristãos vai ficando cada vez mais rica, cada vez mais completa. E, na verdade, a vida do cristão consiste basicamente em aplicar aqueles fatos relativos à vida do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que o estudo da Escritura não é secundário, mas é de extrema importância, é de importância fundamental. Por isso que nós gastamos tanto tempo estudando a Escritura. Então hoje nós queremos ver a parte dos evangelhos que nos relatam como que o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério e qual a reação que houve a esse ministério, de forma que nós saibamos como que nós podemos também começar o nosso ministério de cooperar com Deus em fazer a sua vontade e também estar preparados para possíveis reações ao nosso ministrar. Essa classe de hoje, ela tem como base um texto do Evangelho de Lucas. Por isso, queria lhe convidar para abrir em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Lucas 4. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a vizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é esse o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então, esse conjunto de versículos, Lucas, capítulo 4, versículo 14, até Lucas, capítulo 4, versículo 30, de acordo com o que nós entendemos, o início, o relato do início do Senhor Jesus Cristo, publicamente. Foi aí que se deu o começo do seu ministério público. Nos versículos 14 e 15 nós temos um resumo, e dos versículos 16 ao 30 nós temos o exemplo e o relato desse início do ministério público dele. O que nós queremos dizer antes de prosseguir aqui, especialmente porque tem alguns irmãos que passaram a acompanhar esse nosso estudo recentemente e talvez não tenham conhecimento desse fato, é que entre o relato no capítulo 4, versículo 1 de Lucas, que fala do batismo do nosso Senhor. Não, perdão. Capítulo 3, que fala do batismo, e do 4, que fala da tentação. Entre esse capítulo 4, versículo 13 aqui, e 4, versículo 14, muito provavelmente se passou um ano. Ou seja, tanto Mateus, quanto o Evangelho de Marcos, quanto o Evangelho de Lucas, eles relatam aqueles eventos iniciais na vida do nosso Senhor. Lucas relata nascimento, infância, batismo, tentação. Mateus um pouquinho sobre o nascimento, depois batismo, tentação. Marcos diretamente batismo, tentação, e pula para esse ministério na Galileia um ano depois. Aonde que nós encontramos o relato das coisas que aconteceram entre o batismo e a tentação e o início do ministério público? Nós encontramos esse relato somente no Evangelho de João. Foi por isso que nas edições anteriores, nas classes anteriores, nós ficamos basicamente concentrados no Evangelho de João, que fala da origem celestial do nosso Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Depois menciona como o João Batista deu testemunho do Senhor, dizendo perante a sua audiência, né? O João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como logo depois disso, os discípulos ouviram e deixaram de seguir o João e passaram a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois nós temos o relato daquele primeiro milagre que o Senhor efetuou em Caná da Galileia. Depois nós temos o relato da purificação do templo, quando o Senhor derrubou os cambistas e as mesas e os vendedores e disseram: não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. Depois nós temos a história do Nicodemos, o diálogo com Nicodemos, quando o Senhor ensinou para aquele mestre de Israel a importância e a necessidade fundamental do novo nascimento, com a finalidade de poder ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus.
E depois nós temos o relato do encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com a mulher de Samaria. Depois nós temos o relato da cura daquele servo do oficial à distância. Todas essas coisas que nós mencionamos aqui, desde o verbo se fez carne, habitou entre nós, até a cura desse servo, está dentro do Evangelho de João. São os primeiros 5 capítulos do Evangelho de João. Esses eventos, nos primeiros 5 capítulos do Evangelho de João, dentre eles, o mais importante, do ponto de vista de nós entendermos como o Senhor trata conosco, é que por um período de 1 ano, dos 3 anos e meio de ministério do nosso Senhor, por um período de 1 ano inteirinho, tudo que aqueles primeiros discípulos fizeram foi ver e ouvir as coisas que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque se nós queremos seguir o padrão dos discípulos, o padrão bíblico, nós queremos percorrer esse mesmo caminho que eles percorreram, a nossa vida tem que consistir, a maior parte da nossa vida com o Senhor, em ver e ouvir a Ele. Claro, naquela época, porque eles viveram no período em que o Filho de Deus aqui na Terra estava fisicamente, eles viram e ouviram os seus ouvidos físicos e seus olhos físicos. Eles até mesmo tocaram o Senhor. A Bíblia fala que João reclinou a cabeça no peito do Senhor. Quando nós vamos ler lá na 1 João, nós vamos ver que o Senhor fala, João vai falar assim, ó, aquilo que nós ouvimos a respeito do verbo da vida, que nós ouvimos com os nossos ouvidos, vimos com os nossos olhos, apalpamos com as nossas próprias mãos. Isso nós queremos transmitir a vocês para que a nossa comunhão seja completa com o Pai e com o Filho, com o seu Espírito, com o seu Filho no Espírito Santo. Então, naquela época, aqueles discípulos que estavam convivendo fisicamente com o nosso Senhor, eles o viram com os seus olhos físicos. Eles o ouviram com seus ouvidos físicos. Eles tocaram com as suas mãos. Mas nós que vivemos 20 séculos depois que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na Terra, nós só podemos ver e ouvir o Senhor através do nosso espírito, por meio da palavra de Deus, escrita, recebida, crida, vivificada pelo Espírito Santo e transformado em vida na nossa vida. Então, nós não temos o privilégio de viver com o nosso Senhor Jesus Cristo fisicamente como os primeiros discípulos viveram, mas nós temos o privilégio de, através da leitura do registro dos evangelhos, ver o nosso Senhor com os olhos do nosso espírito e ouvir o nosso Senhor com os ouvidos do nosso espírito e até mesmo tocar o nosso Senhor espiritualmente. Daí a importância disso que nós fazemos cada vez que nos encontramos para estudar a palavra. Nós não estamos estudando meramente para obter mais informação, embora seja importante, é a primeira coisa. Não estamos meramente estudando para obter mais conhecimento, embora seja extremamente importante. Primeiro passo, se nós não tivermos a informação da Bíblia, não tivermos o conhecimento da Bíblia, nós não temos luz. Nós estamos ceguinhos. Por isso é importante o estudo da Escritura. Mas, além desse conhecimento, a parte inicial, primeiro passo importante, além da informação, nós temos que aprender a ler, entender e guardar. Nós precisamos aliar aquilo que nós lemos à fé e permitir que o Espírito de Deus vivifique essa palavra dentro do nosso coração, de forma que nós temos uma experiência de comunhão com o nosso Senhor por meio da palavra no nosso espírito. Extremamente importante. Nós também fomos chamados, como aqueles primeiros discípulos, a ver e a ouvir. Vai chegar um momento no nosso compartilhar, não sei se
na segunda aula a partir de agora, ou na terceira, que nós vamos ver que eles ouviram um segundo chamado. Eles ouviram um chamado para se tornarem pescadores de homens, para servir ao nosso Senhor Jesus, para serem seus discípulos, para serem seus apóstolos e servos no futuro. Mas o primeiro chamamento nunca foi invalidado. Nós somos pessoas de dois chamamentos. O chamamento para servir, segundo, e o chamamento para andar com o nosso Senhor Jesus Cristo, para ver e ouvir. E à medida que nós o vemos e dele ouvimos, gradualmente vai despertando no nosso coração amor pela sua pessoa, convicção a respeito da sua verdade, convicção a respeito de quem o Senhor Jesus é, do poder dele, do amor dele, da graça dele, da formosura dele. E gradualmente nós vamos nos tornando mais íntimos com ele. Isso é cristianismo. Cristianismo é conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Cristianismo é ver a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Cristianismo é andar com Deus por meio do Espírito de Jesus Cristo. Cristianismo é deixar que a vida de Cristo, que passa a morar em nós no momento em que nós cremos nele, possa também em nós crescer e se manifestar. E, em algum momento, expressar a beleza do caráter desse Cristo através da nossa vida. Isso é cristianismo. Tem reuniões? Tem. Tem comunhão? Tem. Tem partido do pão? Tem. Tem discipulado? Tem. Mas nada disso é cristianismo. Cristianismo é Cristo em nós. Isso é cristianismo. Por isso é tão importante, então, esse tempo que nós separamos para juntos aprender do nosso Senhor. A primeira coisa que nós queremos observar aqui é que o nosso Senhor retornou para a Galileia, versículo 14, Lucas 4:14. E esse retornou para a Galileia vai ser uma marca na divisão da vida e ministério do nosso Senhor, que descreve a maior porção do ministério dele, foi na Galileia. O Senhor ia ocasionalmente à Judéia, mas a grande parte da vida de serviço do nosso Senhor foi lá na Galileia. E claro, aqueles de vocês que já estiveram conosco em Israel sabem que a Galileia é uma região no norte da terra de Israel, onde existe um lago chamado Mar da Galileia e no entorno desse lago tem algumas áreas bem elevadas, uma região quase que montanhosa, chamada os Altos de Golã. E eu tenho que confessar que talvez eu não conheço um lugar mais bonito na face da Terra, na minha opinião. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi aquela região foi cerca de talvez 30 anos atrás. Eu nunca esqueci a beleza daquele lago, o colorido das colinas, em parte cobertas de grama, em outra parte coberta de flores. E quando nós vemos aquele ambiente e lembrando que lá o Senhor Jesus passou a maior parte do seu tempo, aqui nessa terra. E claro que ocorrem na nossa mente tantas coisas que ocorreram no entorno daquele lago, e nós lembramos daqueles primeiros discípulos que podiam assentar-se aos pés do Senhor e ouvir o seu ensinamento. Nunca ninguém falou como ele.
Nunca ninguém contou as coisas que ele contou. Nunca ninguém ensinou as coisas que ele ensinou. Tudo naquela região da Galileia. E aqui fala, capítulo 4, versículo 14, que o Senhor Jesus Cristo regressou para a Galileia no poder do Espírito. Você pode ver aí, capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Se você ler na minha Bíblia até uma página atrás, capítulo 4, versículo 1, vai mencionar que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Neste mesmo capítulo, fala, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Quando chega no versículo 14, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. O que isso vai falar para nós? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo esvaziou-se daquela glória que ele tinha como Deus, ele não se esvaziou da sua divindade, mas aquela glória que ele tinha como Deus lá no céu, ela se esvaziou. E ele assume a forma humana. É Deus perfeito e homem perfeito. Mas aqui na terra ele vai viver não como Deus, ele vai viver como homem. Ou como o homem deveria ter vivido se não houvesse pecado. O homem que tivesse vivido de acordo com o plano de Deus viveria da seguinte forma, na dependência do Espírito Santo. É um princípio importantíssimo colocado aqui bem no início da vida pública do nosso Senhor. Quando ele saiu do batismo, ele saiu cheio do Espírito Santo. Quando ele foi ao deserto, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E agora, quando ele vai iniciar o seu ministério público, que é o tema do nosso compartilhar hoje, ele inicia cheio do poder do Espírito Santo. Esse princípio que o nosso Senhor Jesus Cristo, como homem, tomou como base do seu caminhar aqui na Terra, tem que ser também o princípio pelo qual eu e você andamos aqui na Terra. Se nós queremos andar como ele andou, queremos viver como ele viveu, servir como ele serviu, não há outra maneira senão sendo cheio do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo e andando no poder do Espírito Santo. A falta de compreender esse princípio é o motivo de, muitas vezes, nós estarmos cansados. Muitas vezes nós não encontrarmos solução para algumas situações, porque nós estamos cansados porque estamos agindo na nossa própria força, tentando resolver as situações na nossa própria sabedoria, sem saber que a única maneira de viver de modo agradável a Deus e, na verdade, a única maneira de viver de modo vitorioso nesse mundo é sendo cheio do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo e andando no poder do Espírito Santo. Muito importante. Foi assim que o nosso Senhor andou e viveu aqui na Terra. Claro que alguém pode perguntar, mas como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Se enchendo da palavra de Deus e se enchendo de louvores. Deixa eu achar aqui o versículo.
Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Está vendo aí? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmas e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E depois prossegue a relação entre esposas e maridos, relação entre pais e filhos, relação entre patrão e empregado, senhor e servo. Mas toda a base desse ser cheio do Espírito Santo começa com ser cheio da palavra de Deus. Cheio de conhecimento. Se você ouvir alguém pregando que você não precisa ter conhecimento, essa pregação está no mínimo incompleta, para não dizer outra coisa. Claro que nós precisamos de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Mas não só isso. Aqui fala em instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. E fala o que mais? Louvando a Deus. Você já experimentou louvar a Deus, mesmo no meio dessa crise do coronavírus? Faça essa experiência. À medida que nós começamos a louvar a Deus, o temor da crise vai embora. A vitória do Senhor vai se tornando cada vez mais acentuada. O bom resultado, pelo fato de nós termos a Deus e conhecermos a Deus, vai se tornar cada vez mais forte na nossa consciência do que as possíveis coisas negativas. Então, louvar a Deus com salmos, de novo, palavras de Deus, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Gratidão é algo que está em falta hoje em dia. Nós somos rápidos para reclamar daquilo que nós não temos, murmurar por causa daquilo que nós não somos e sofrer por causa daquilo que nós não podemos fazer ou ter. Mas olha só, quantas coisas que nós já temos. Dá graças a Deus por aquilo que nós temos. Dá graças a Deus por aquilo que nós somos e por aquilo que nós ainda podemos fazer. A gente toma as coisas muito por como se fosse direito nosso. Nós vivemos na geração dos direitos. Quando uma coisa ruim acontece conosco, com a nossa família, nós perguntamos por quê, e em geral perguntamos, até os incrédulos perguntam, né? Por quê, meu Deus? Mas raramente nós perguntamos por quê quando alguma coisa boa acontece conosco. Em alguns países do mundo, só num país, atualmente tem 300 pessoas morrendo por dia em função desse novo vírus que está espalhado no nosso planeta recentemente. São pessoas que estão morrendo ou pessoas que estão perdendo entes queridos. As pessoas que estão morrendo ou perdendo entes queridos perguntam por quê? Por que eu? Mas nós hoje somos convidados a perguntar por que não eu, Senhor? Porque enquanto tem tanta gente morrendo do meu lado esquerdo, tanta gente morrendo do meu lado direito, por que eu fui preservado?
Por que sendo meu pai uma pessoa de mais idade, ou minha mãe uma pessoa de mais idade, tem tantos idosos falecendo, por que os meus pais foram preservados? E à medida que nós pensamos dessa forma, é claro que o nosso coração vai se encher de gratidão a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, por tudo o que Ele nos tem dado. E quando nós estamos cheios da palavra de Deus, cheios da sabedoria dada pela instrução do aconselhamento, constantemente louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e com gratidão no nosso coração, evidentemente nós estaremos vivendo cheios do Espírito de Deus. E se nós andarmos de acordo com esse princípio, nós teremos uma vida rica em Deus, uma vida rica em paz, uma vida rica em estabilidade emocional, uma vida rica em todos os sentidos. Graças a Deus por isso. Então, Lucas 4:14, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a vizinhança. Se nós pudéssemos ler a palavra fama no idioma original em que esse evangelho foi escrito, saberíamos que essa fama aqui é uma palavra grega que corresponde à palavra rumor em português. Seria como se o rumor a respeito do Senhor percorreu por toda a Galileia. Nós vemos que no versículo 37 desse mesmo capítulo, Lucas 4:37, temos a palavra fama, mas já no original essa palavra aqui se refere a mais que um rumor, se refere a uma avalanche de notícias a respeito do Senhor. E quando você chegar no capítulo 5, no versículo 15, nós temos o seguinte relato. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Se nós pudéssemos ler esse versículo aqui no original, seria assim, ó, porém, a palavra a seu respeito cada vez mais se divulgava. Então, o que nós vemos nessa sequência de versículos? Capítulo 4, versículo 14. Um rumor. Capítulo 4, versículo 37. Um grande alvoroço de notícia. Capítulo 5, versículo 15. A palavra a seu respeito. Significa que, gradualmente, eles estavam compreendendo quem era o Senhor Jesus. E essa experiência tem que ser a minha experiência e a sua experiência também. Gradualmente, a palavra do Senhor tem que se tornar clara para nós. Uma informação organizada, algo com lógica, algo com conexão. Uma das coisas que tem me impressionado nos últimos dias, a grande quantidade de pessoas confusas por causa dos acontecimentos que estão acontecendo ao redor do mundo atualmente. Falta clareza, falta entendimento, falta capacidade de interpretar os sinais dos tempos, falta capacidade de saber a que hora nós estamos dentro do assim chamado relógio profético de Deus, como muitos irmãos usam. Nós precisamos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, compreender a respeito da sua primeira vinda, compreender a respeito da sua segunda vinda, o significado da primeira vinda em relação à nossa vida, significado da segunda vinda em relação à nossa vida, significado da primeira vinda em relação ao mundo, significado da segunda vinda em relação ao universo. E gradualmente o quadro vai ficando tão claro para nós que nós começamos a ver como tudo segue ocorrendo de acordo com o propósito, o plano e o desígnio de Deus. Como todas as coisas estão caminhando para aquele plano que Deus tem de um dia fazer
com que tudo no céu e na terra convirja para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que tudo se enquadra para que um dia os inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo sejam colocados por estrada dos seus pés. Como que todos os movimentos e todas as dores, e terremotos e pestilências devem conduzir para aquele dia em que o reino desse mundo seja entregue para o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas estão cooperando para que o propósito e o desígnio de Deus ocorra. E sem dúvida nenhuma, também essa pestilência que está agora invadindo as nações ao redor do mundo é simplesmente mais uma etapa que está preparando o mundo e seus habitantes para o dia em que o Senhor Jesus Cristo de novo vai intervir pessoalmente nos negócios aqui nessa terra. Nesse momento ele não está intervindo pessoalmente. Nesse momento nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, ao lado do trono da majestade, aguardando que seus inimigos sejam colocados por estrada dos seus pés. Nesse momento, o Senhor Jesus Cristo não está intervindo como governante aqui na terra. Se ele estivesse intervindo, não tinha essa confusão. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse reinando aqui na terra, não teria morte por todo lado, e confusão, e intriga política, e mentira por todo lado. É claro que o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ele está aguardando, mas vai chegar o momento, nós estamos vendo a preparação para isso, em que de novo ele vai entrar na história, da mesma forma como entrou na primeira vez, que é o tema do nosso estudo aqui, das quintas-feiras, ele vai entrar uma segunda vez, pessoalmente. Na nossa Bíblia está escrito que os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Ele vai estabelecer o seu trono aqui na terra. Então, à medida que nós vamos passando de um rumor para uma notícia que se espalhou, para uma palavra clara na nossa mente, gradualmente, tudo aquilo que era motivo de confusão, desconforto, inquietude e falta de entendimento, gradualmente essas coisas vão se dissipando e nós vemos como que tudo está debaixo do controle da mão soberana, poderosa e amorosa do nosso Deus. Então, versículo 14, né? A fama correu por toda a circunvizinhança. E o versículo 15 diz que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinava nas sinagogas, sendo admirado por todos, ou louvado por todos, valorizado por todos. Aqui é uma coisa importante de mencionar, que embora a fama do Senhor estivesse crescendo, as pessoas sabiam quem era ele, tinham ouvido as coisas que ele havia operado, certamente ouviram daquele milagre da transformação da água em vinho em Caná da Galileia, também ouviram da cura do servo daquele oficial à distância. Só que o fato do Senhor ter essa fama não mudou o seu procedimento. O Senhor continuava ensinando nas sinagogas. E aqui vem uma outra coisa extremamente importante. Parte da obra que nosso Senhor Jesus Cristo começou a fazer e continua a fazer, como nós lemos aqui em Atos, é ensinar. A primeira é as coisas que ele começou a fazer e ensinar. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, desde o início do seu ministério até o final, foi um professor. Ele ensinava. E se nós queremos andar nos mesmos passos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também temos que estar dispostos a ensinar. Nem todos terão a sala de aula do mesmo tamanho, não precisa. Tem uns que têm um talento maior e a sala de aula deles vai ser bem grande. Tem um que tem um talento médio, vai ter uma sala menorzinha. E quem tem um talento bem pequenininho, talvez tem só um aluno. Às vezes esse aluno pode ser o seu filho ou a sua filha.
Ou, às vezes, esse aluno pode ser o seu esposo ou sua esposa. Ou esse aluno pode ser aquela pessoa que trabalha com você. Mas, de qualquer forma, a ideia é, você quer andar nos mesmos passos que o Senhor andava? Ensine. Ensina o quê? Tudo aquilo que você souber a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso tema, o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Aqui nós vemos, então, que existia um local de reunião naquela época, que era a sinagoga, e o Senhor Jesus Cristo costumeiramente reunia no seu local de reunião. Ele tinha esse costume. Agora você imagina o grau de humildade que significa ele que é a fonte de toda a sabedoria. Na verdade, ele é a sabedoria. Se sentava para, junto com seus irmãos e familiares e amigos, escutar a palavra de Deus na sinagoga. Por muitos anos ele se assentava lá entre aqueles homens. E chegou o dia em que ele passa de assentado para ouvir a posição de assentado para ensinar. No começo. E se levantou para ler e deram para ele o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Isso aqui me chama muito a atenção, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é a própria palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Claro que sim. Mas aqui nos mostra que ele não deu. Ele podia ter feito uma demonstração de inteligência, talvez, um espetáculo. Poderia abrir o livro, ou quem sabe poderia recitar de memória e todos iam ficar impressionados com ele. Mas não, aqui diz que ele abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito. Olha que impressionante. Como eu e você poderíamos e deveríamos ser capazes de fazer. Nós não somos obrigados a conhecer a nossa Bíblia de memória, embora é altamente recomendável. Se você puder, memoriza um livro inteiro da Bíblia. Se puder, memoriza Salmos, é muito útil. Mas não memoriza para dizer que memorizou, para mostrar para os outros que memorizou, não. Para que essa palavra se torne parte de você, propriedade sua. Mas não fica tentando dar demonstração de excelência, empregando a palavra de Deus para isso. Na verdade, se nós pensarmos em termos espirituais, todos nós, e não importa quão avançados sejamos, todos nós estamos atrasados, todos nós deixamos a desejar. Não importa o quanto nós saibamos, nós sabemos nada. E aí nós vemos a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito. E aí ele começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Agora estou lendo o versículo 18. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é uma citação do livro de Isaías. Abre lá comigo em Isaías capítulo 61. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor.
Só que aqui ele continua, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor da sua glória. Nós vamos voltar para essa parte aqui, daqui a alguns momentos, mas eu queria chamar a atenção mais uma vez para a questão do Espírito Santo ou do Espírito do Senhor. Nós vimos então que ele foi cheio do Espírito Santo, capítulo 4, versículo 1, conduzido, guiado pelo Espírito Santo, capítulo 4, versículo 1, no poder do Espírito Santo, capítulo 4, versículo 14, e agora ungido pelo Espírito Santo, tendo o Espírito Santo sobre ele com a finalidade de realizar a sua missão. E essa unção do Espírito Santo vai falar da importância e da necessidade desse elemento sobrenatural em qualquer coisa que nós queiramos fazer de validade para Deus. Se é para ter validade para Deus, se é para ter validade eterna, se é para ser para edificação, tem que ser na unção do Espírito Santo. Não pode ser de outra maneira. E aqui fala, né? E aí vem uma coisa extremamente interessante. Ungiu para evangelizar. De novo, evangelizar é o verbo relacionado com a palavra evangelho. E a palavra evangelho é boas novas. Quanto mais nós lemos os evangelhos e entendemos o significado dos evangelhos, mais nós vemos como, em muitos casos, o nosso entendimento de evangelho nos dias de hoje está distante do evangelho da Bíblia. Evangelho significa boas notícias, novas de grande alegria. Os mensageiros do evangelho devem ser portadores de boas notícias. Devem ser aqueles que levam para as pessoas as boas notícias. Qual que é a boa notícia? Jesus Cristo já veio. O Filho de Deus, Deus conosco, agora o nosso Salvador já veio e nós temos salvação. Então, diz que o Espírito Santo ungiu para evangelizar os pobres. E pobre, felizmente ou infelizmente, é o que não falta ao nosso redor. Tem pobre para todo lado, então tem material para evangelização por todo lugar, sempre tem oportunidade. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Você está vendo a natureza positiva do verdadeiro evangelho? Essa proclamação, Jesus Cristo já veio. Os pobres agora podem ser ricos em Deus. Jesus Cristo já veio. Aqueles que eram cativos agora podem ser livres em Deus. Senhor Jesus Cristo já veio. Aqueles que eram cegos agora podem ver. E aqueles que eram oprimidos agora podem ser postos em liberdade. E agora estamos vivendo no assim chamado ano aceitável do Senhor. Tem uma porta de graça e de misericórdia em Deus para todo aquele que assim o desejar. Tem uma passagem no livro de Isaías que diz assim: vós que tendes sede, vinde, bebei de graça. Vocês que têm fome, vinde, comei de graça. E é isso que é o convite de Deus para nós e para os nossos semelhantes. Agora ainda é o tempo aceitável. Agora ainda é o tempo da graça. Agora ainda é o tempo da vida. Vem para Jesus. Vem para Cristo. Nós mesmos vamos para Cristo. Experimentar isso numa medida maior. Eu não consigo entender um cristianismo truncado, pesado, negativo, agorento, ameaçador. Não, 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 não. Quanto mais nós entendemos a natureza do nosso Deus, a grandeza da salvação que tem em Cristo Jesus, o amor de Deus para conosco, mais nós vemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem pujante de alegria, pujante de esperança, sobrando ânimo, sobrando energia, sobrando
uma expectativa de dias melhores. É só o que eu consigo ver na Escritura, por causa de que um dia a luz veio ao mundo. Um dia o amor veio ao mundo. Um dia a esperança veio ao mundo. A luz, o amor, a esperança tem um nome, Jesus. Tem um sobrenome, Cristo. E tem um título, Nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, nosso amigo, nosso sacerdote, nosso caminho, nossa vida. É Jesus que anuncia o ano aceitável. Então, agora nós voltamos para Isaías 61, para chamar a atenção desse aspecto aqui, que o Senhor Jesus Cristo parou a sua mensagem, a citação, no meio. Ele fala, o Espírito do Senhor, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E olha onde ele parou. Quando chegou na hora de falar, e o dia da vingança do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo não mencionou. Por quê? Porque a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a missão dele está concentrada nesses primeiros atributos mencionados. Assim de simples. Da mesma forma, nós somos chamados a pregar boas notícias. Especialmente aos quebrantados de coração. Nós vivemos num mundo repleto de pessoas quebrantadas de coração. Seja por conflitos familiares não resolvidos, pai e filho, seja por conflitos familiares não resolvidos entre irmãos, seja conflitos familiares não resolvidos na esfera matrimonial, cheio de pessoas quebrantadas de coração, cheios de pessoas oprimidas, em alguns casos oprimidas por serem mulheres, outros casos oprimidos por serem negros, outros casos oprimidos por serem orientais, outros casos oprimidos, eu não sei por qual razão, mas um mundo cheio de pessoas oprimidas precisa saber que o Senhor Jesus Cristo já veio e com ele veio a cura. O Senhor Jesus Cristo já veio trazendo libertação e agora é o tempo em que é o ano aceitável do Senhor. Primeira vinda. Agora, fala também do dia da vingança do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo não mencionou. Porque esse dia da vingança do nosso Deus é o dia que nós estamos aguardando acontecer logo, logo. Quando nós mencionamos no início que chegará o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai intervir de novo fisicamente no nosso planeta. Quando o Senhor Jesus Cristo intervir, vai ser por ocasião desse dia da vingança do nosso Deus. E aí sim, depois da convulsão que ocorrerá na nossa terra, está se aproximando. Depois do Senhor ter vingado dos seus inimigos e dos nossos inimigos, tem então o consolo. Isaías capítulo 61, versículo 2, a última parte. Consolar todos os que choram. Tem um versículo na Escritura que sempre me impressionou muito, lá no livro de Apocalipse, ele ocorre mais de uma vez, falando que um dia, quando o nosso Senhor regressar e tomar os seus para si e mudar todas as coisas para o novo sistema, diz, e ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Você já parou para pensar que esse mundo em que nós vivemos é um mundo repleto de tristezas e de motivos de derramarmos as nossas lágrimas? E já parou para pensar que o nosso Deus é aquele que prometeu
enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e diz que Ele vai colocar sobre aqueles que estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado. Esse dia vai chegar, se Deus quiser, depois do dia do Senhor, quando nosso Senhor Jesus Cristo tiver executado vingança, não tanto no sentido de, mas não tanto no sentido de vingar a maldade dos homens, mas também no sentido de fazer justiça. Nós vivemos num mundo repleto de injustiças, de toda sorte de injustiças. Vai ter o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir para corrigir isso no mundo. Mas isso é só na segunda vinda do nosso Senhor. Na primeira, é só para evangelizar os pobres, enviar a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar por toda parte. Agora é o momento de salvação. Tem redenção em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo fez isso? Lucas capítulo 4, versículo 20. Fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. A Bíblia diz que todos os na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, hoje Messias começa o seu ministério público. Hoje o prometido Salvador começa a sua obra de resgate e redenção. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Mas olha que interessante aqui. Se tivesse parado nesse ponto, teria sido maravilhoso. Mas olha como que prossegue. E perguntavam: não é este o filho de José? Eles olharam para o Senhor. Por um momento, eles contemplaram aquela graça que saía dos lábios dele. Ficaram convencidos daquelas palavras. Mas por outro momento, eles pensaram assim: não, mas esse que está falando aí nós conhecemos. Nós conhecemos o pai dele, conhecemos a mãe dele, ele se criou aqui na nossa cidade, nas imediações, ele vinha e costumeiramente aqui na sinagoga. E, por um curto momento, eles pensaram: nós conhecemos ele. Eles pensavam que eles conheciam o Senhor, mas na verdade eles não conheciam. É muito possível, é muito provável que uma mesma situação como essa aconteça ainda nos dias de hoje. Nós pensamos que conhecemos Ele, mas na verdade nós não o conhecemos. Se Ele é para nós simplesmente um profeta, se Ele simplesmente é o filho do carpinteiro, se Ele simplesmente é o Jesus da Galileia, nós não o conhecemos, nós somente o conheceremos no dia em que nós virmos nele não apenas o filho de José, mas vermos nele o filho de Deus. Não apenas um profeta, mas o filho de Deus, o próprio Deus em carne aqui na nossa vida. E para nós conhecermos o nosso Senhor, é claro que nós precisamos muito mais de uma existência. Por isso nós ganhamos vida eterna. Não pensemos que nós já conhecemos o Senhor. Quanto mais dele nós conhecemos, menos, mais conscientes nós somos da deficiência do nosso conhecimento. Tem tanto para conhecer do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles disseram para ele, sem dúvida, o Senhor disse para eles, né? Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na terra. E o Senhor Jesus Cristo falou, versículo 24, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aqui nós vemos então a reação ao próprio Senhor. Qual foi a reação ao próprio Senhor? Ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram.
Se você quer servir ao Senhor efetivamente, o termômetro do seu serviço ao Senhor talvez não seja uma ampla aceitação, talvez seja efetivamente uma rejeição, como ocorreu com o Senhor Jesus Cristo e muitos, se não todos, os seus profetas. O Senhor disse, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aí o Senhor conta daqueles dois incidentes no Antigo Testamento, que quando Elias profetizou e por 3 anos e 6 meses não choveu, tinha muitas viúvas em Israel e foi uma viúva estrangeira que foi abençoada pelo profeta Elias. E no tempo do profeta Eliseu tinha muitos leprosos em Israel e foi um leproso estrangeiro que foi purificado pelo profeta Eliseu. E aí nós vemos que nós não devemos esperar ser bem recebidos na nossa própria terra. Não foi assim com o nosso Senhor, não foi assim com nenhum dos seus profetas. E nem por isso nós devemos desistir ou tampouco desanimar de continuar servindo o Senhor, nosso Deus, segundo aquele chamamento que nos foi concedido. Que o Senhor possa falar com o nosso coração. Que isso possa nos animar a prosseguir. Que o Senhor possa nos ajudar a entrar nesse segredo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que é revelado aqui, que é centralizado em ser cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo e na unção do Espírito Santo, que nos capacita a andar, ainda que contra a correnteza, anunciando boas novas, mesmo que sendo rejeitados, sabendo que chegará o dia em que o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Esse é o dia que nós estamos esperando. E esse é o dia que nós acreditamos que está se aproximando muito rapidamente. Enquanto isso, nós prosseguimos estudando sua palavra, contemplando a sua beleza, sendo conformados à sua imagem, amando de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Vamos concluir com uma palavra de oração?